explorando o uso adequado dos instrumentos de desenho operando o software GeoGebra. Série Tangência e Concordância. E construímos aqui agora duas circunferências de tamanho arbitrário, uma com centro em A e a outra com centro em C. Para traçar as tangentes internas e externas com instrumentos manuais, temos um extenso roteiro a ser seguido. Aqui, usando a ferramenta computacional, quase que fica um processo instantâneo. Se pedimos retas tangentes de duas circunferências, selecione primeiro o ponto e depois um círculo ou uma cônica ou uma função. A gente selecionar os dois círculos, nos é fornecido as duas tangentes externas, destacadas aqui em azul, e as duas tangentes internas, destacadas aqui em vermelho. Para determinar o ponto de tangência específico dessas tangentes com esses círculos, se for solicitado na questão, traçamos uma reta perpendicular entre a tangente desejada que passe pelo centro do círculo. A interseção, o ponto de interseção entre essa reta que contém o centro do círculo, tangente, vai ser o ponto E, que vai ser o nosso ponto de tangência para a tangência externa entre essas duas circunferências. O ponto E pertencente à circunferência de centro C, e o ponto F para a interseção da circunferência do ponto A. Percebam que a reta que contém esses raios são paralelas. Há uma relação de perpendicularidade entre essa reta e a tangente interna e essa reta e essa tangente interna. As relações geométricas se mantêm as mesmas, sendo o desenho realizado com ferramenta computacional, ou seja, o desenho realizado na forma manual. Independente do instrumento ou ferramenta de desenho utilizada, é preciso apreender as relações geométricas para poder realizar com precisão e objetividade as construções geométricas ou resoluções de problemas matemáticos. Vamos explorar um pouco a nossa lista de exercícios no tópico concordância de segmentos e arcos. Eu vou inverter, eu vou fazer o símbolo do yin-yang no GeoGebra e o símbolo do infinito de forma manual. Todas as questões propostas tanto podem ser resolvidas com instrumentos manuais, como podem ser resolvidas com instrumentos computacionais. No nosso GeoGebra, não foi dada na questão nenhum tipo de medida, ou seja, você é livre para definir as medidas, então eu vou construir aqui dois segmentos de 3 centímetros consecutivos. Vou definir o ponto médio ou centro deles no segmento AB e no segmento BC. Construir um arco semicírculo de 2 pontos, definidos por A e B, e definidos de C a B. Estou pedindo para desabilitar os rótulos. Construo agora minha circunferência plena, sendo dado um de seus pontos, tendo centro em B e extremidade
em C. Agora só me resta fazer um círculo concêntrico a essa semicircunferência e outro círculo de mesmo tamanho concêntrico a essa outra semicircunferência, solicitando a ferramenta círculo e raio. Vou botar como raio 0,2. Ok. De forma análoga, novo raio 0,2. Ok. Vou pedir para ocultar a nomenclatura dos pontos e o rótulo das cônicas. Vou ocultar também os dois segmentos e está aí construído o nosso símbolo do yin-yang, usando ferramentas computacionais e mantendo a concordância entre dois arcos. Não fornecer as medidas da questão exigem de vocês uma relação de proporção e domínio das relações geométricas. Explorando agora um pouquinho de concordância entre retas e arcos, sendo dada duas retas concorrentes, pelo ponto A, traçar um arco concordante a essas duas retas. Vou traçar a bissetriz entre elas. Pelas relações geométricas, eu sei que o centro desse meu arco, que está concordante a essas duas retas, vai estar pertencente a essa bissetriz. Se eu quero que o ponto de concordância seja A, eu vou traçar uma perpendicular à reta F que passe por A. Dessa forma, a interseção dessa perpendicular com a minha bissetriz define o centro do arco. E o ponto simétrico em relação a essa bissetriz me dá o ponto final do meu arco. Eu posso solicitar simetria em relação a uma reta, selecionando primeiro o ponto de simetria, depois a reta. Eu tenho aqui o ponto final do meu arco. Dessa forma, posso construir agora um arco circular que tem centro em C e a construção do arco sempre no sentido anti-horário. Destaco, então, a resposta do meu problema, que era traçar um arco concordante a duas retas concorrentes em um ponto B, que o ponto de concordância ou tangência entre o arco e uma das retas fosse o ponto A. Como o arco é a resolução do meu problema, destaco ele em uma cor diferente, concluindo assim o meu exercício. O traçado das cônicas, utilizando como ferramenta de desenho o GeoGebra, sabendo que a distância entre os focos é 6 centímetros, construir um segmento de comprimento fixo com essa medida e determino que o ponto A e o ponto B são os meus focos. Se no enunciado da questão for dado uma nomenclatura diferente, para editar esse nome, clique com a seleção de mover sobre o ponto, segundo o botão do mouse, renomear ou propriedades. Em básico, você pode renomear ou escrever uma legenda para este ponto. F, underline 1, de forma análoga, propriedades, F, underline 2, eu estou renomeando esses pontos para foco 1
e foco 2. Os focos da minha elipse. Sendo um ponto com coordenadas iguais a 6 e 5, dado a distância entre os focos igual a 6 e sabendo que C é um ponto pertencente à minha elipse, traçar a elipse usando a ferramenta computacional é extremamente simples. Com essa ferramenta, selecione os dois focos e depois um ponto da elipse. Selecionei os dois focos e um ponto pertencente à minha elipse. Está então traçada a minha elipse e, mais uma vez, destaco a minha resposta, alterando a cor para diferente de preto. Vamos demonstrar agora no GeoGebra a construção de uma espiral de 3 centros, cujo lado do triângulo é igual a 1. Solicitei segmento de comprimento fixo, com dimensão de 1 centímetro, e construí o meu polígono regular, de lado igual a AB e com 3 vértices. Altero a aparência desse triângulo para uma transparência igual a 0 e uma linha fina do triângulo. Percebam que se eu botar a minha linha com espessura 0, os segmentos deixam de existir, ela deixa de ser visível. Então, a menor espessura de linha possível é o tamanho 1. Feito isso, vou traçar agora minhas semirretas pertencentes aos lados do meu triângulo. Que vão determinar o final dos meus arcos. Solicitando, então, a construção de um arco circular, com centro em A, distância até C, tracei o meu primeiro arco. Se o meu primeiro centro foi A, o meu próximo centro será B. Utilizando a mesma ferramenta, centro em B, abertura até o ponto D, tracei uma espiral até o prolongamento do lado pertencente ao meu vértice. Agora, concentro em C, abertura até E, mais uma vez traço o arco até o prolongamento do lado que contém o centro do meu arco. E assim sucessivamente, voltando para o ponto A, abertura até F e traçando a continuidade da minha espiral. Série Tangência e Concordância. Obrigada e aguardo a postagem de vocês no nosso fórum.